radicais que teriam o objetivo de acostumar os cidadãos a ver o Estado como uma ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. A social-democracia aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado. Como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas ao conceito de liberdade estabelecido na época: a liberdade de não ser discriminado e de não ser vítima de desigualdade econômica ou sociocultural. Enquanto isso, na Itália, um menino que vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome era Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere, e estas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente no mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo. O Gramsci é o cara que vai desenvolver a ideia de que
o partido é a única instituição dentro daquilo que a gente chama de democracia modernamente, muito erroneamente, por sinal, é a única instituição que ela consegue aumentar o próprio poder. O judiciário não consegue, sei lá, você sendo chefe do executivo geralmente você não consegue, você precisa fazer isso tudo de dentro de um partido, você não faz aquilo ali sozinho, você precisa da estrutura partidária para isso. Mesmo que você ganhe mais eleições, por exemplo, você tem aqui seus cupinchas dentro do legislativo, se cada um é de um partido, vocês podem se entender ali intelectualmente, mas vocês não conseguem aumentar o poder de vocês, a não ser no próprio partido. Então Gramsci fala assim, não quero mais essa revolução, revolução tá brega, revolução não pega mais. Então é uma confusão que muita gente faz, né? Ser revolucionário e ser gramscista, uma coisa ou outra, são linhas opostas. Gramsci vai lá e fala assim, olha, não tem mais revolução, isso aí não pega mais, vamos criar a revolução de dentro de um partido. Então você vai transformando tudo, Igreja Católica, mídia, sei lá mais o que, em órgãos do partido. Para isso funcionar, a primeira coisa que precisa ficar clara, isso é uma coisa que também confunde todo mundo, é que essas pessoas não têm que ser necessariamente filiadas a um partido. Então, por exemplo, para você ter uma mídia que funcione dentro do gramscismo, o cara não pode ser filiado, por exemplo, ao PT. Ele tem que ser um cara isento, tem que ser aquele cara assim que às vezes até faz uma crítica ao partido, mas no final das contas ele tem a narrativa que vai fazendo o partido crescer. Assim, não havia espaço. Os partidos para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que é a lei 98, que portanto não tinha que ficar preocupado com toda a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, há um motivo, a base da Igreja Católica. O único país do mundo em que Gramsci ele foi funcional foi o Brasil. O objetivo de Gramsci era transformar o partido condutor dessa revolução silenciosa, vamos colocar assim, como um imperativo categórico da sociedade. Ele fazia até uma comparação com Maquiavel, né? Nós teríamos então o partido como o novo príncipe, o novo sujeito que não pode, sujeito histórico que não pode ser questionado. Do ponto de vista moral, para a moral gramsciana, qualquer coisa que é a favor do partido é algo correto, qualquer coisa contra o partido é algo errado. E nós vemos isso lá no Brasil durante a defesa, né, dos sujeitos, dos petistas que saquearam o país. Não, eu não fiz isso para enriquecer pessoalmente. Mentira, muitos fizeram para enriquecer pessoalmente. Mas o ponto é, eu fiz isso para defender o partido, eu fiz isso para defender a revolução, então eu não posso ser questionado. Em paralelo, Felix Wil, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo de Gramsci que apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas essa economia tem como base uma outra estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as apresentações de Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado de Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix na Escola de Frankfurt foi um sujeito chamado Max Horkheimer, e assim como Gramsci acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem
e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria as responsabilidades do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e das ideias de Freud, o fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples. Se criticarmos tudo o que existe, o processo de dialética histórica trazida por Hegel será acelerado, e, consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum das instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até a sua exaustão, para então derrubá-los. A Escola de Frankfurt cunhou o termo indústria cultural. Segundo eles, a indústria cultural nada mais é do que a cultura que serve aos interesses dos opressores, dos donos do capital, da burguesia em geral. E essa indústria cultural precisaria ser combatida através da teoria crítica. Então a cultura burguesa, ela teria como objetivo anestesiar, digamos assim, as classes proletárias. E a teoria crítica seria uma forma de questionar essa indústria cultural através da educação, através da arte, né? Enfim, livros, filmes. E através dessa teoria crítica nós teríamos uma conscientização maior das classes oprimidas, segundo eles, para fazer a revolução. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é o método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre outro sexo, ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da Escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida destes grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova massa de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores, etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais, impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio dos chavões de frases de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão, e sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural.
Todo esse movimento ganhará mais força nos Estados Unidos quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956 o sucessor de Stalin assumir o governo da União Soviética. Neste momento começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin ao tornar públicos os documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque. E neste momento, David Horowitz se desfilia do Partido Comunista e funda, junto a Marcuse e outros pensadores, a New Left. A New Left é um movimento que tinha como objetivo ser a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista, suavizando a forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo e reformando sua maneira de agir com base nas origens do marxismo, escondendo todos os genocídios cometidos na busca pela utopia comunista. Começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a libertinagem sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicitários, como "Faça amor, não faça guerra". Em 1970, Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, Huey Newton, quando começa a arrecadar recursos financeiros para este movimento. David pede para sua amiga Betty Van Pater para se juntar a ela e cuidar das contas bancárias destes fundos. O corpo de Betty é encontrado boiando na Baía de São Francisco. David